Fala, meu Tudo bom com povo! vocês? Sim! Cara, bem-vindos Bem-vindos a um ao nosso vídeo sofá. no sofá. O Essa foi a máximo da solução. intimidade agora. Essa foi a solução que a gente encontrou por motivos de postura confortável. Ah, Porque, cara, como vocês podem ver, precisamos carregar uma o criança. Mini Divo está aqui. Os dois últimos vídeos a gente gravou no sofá, na Na mesa da cozinha, cozinha. como normalmente a gente gravava. Só que a minha coluna, assim, terminava o vídeo completamente destruída. Afinal, É. minha coluna está destruída É. todos os dias. Mas aí agora eu tenho que aproveitar que eu sou um garoto Motorola e o meu celular grava nesse modo. Achei muito legal. E aí a gente tem essa opção meio que tipo podcast, Quando né? eu sugeriu isso, eu achei legal. É um A gente teste. fica confortável, ele Isso. fica bem. A gente vai gerenciando a crise de acordo com o que ela for acontecendo. Eu tô com todos os aparatos aqui no entorno. É. Vamos vendo, gente. A ideia é que a gente volte com algumas coisas que a gente fazia Uhum. nesse formato aqui também. É mais fácil pra gente. Então já digam se vocês curtiram a ideia, se vocês acham interessante. Não sei, vai falando. Lembra um pouquinho o formato da nossa live, né? A diferença é que quando a gente olha um pro olho do outro agora é real. É real, a gente tá de fato se olhando. É, Tudo bom? tudo bom. Gente, hoje É um dia especial. é um dia especial. Hoje é que dia? Hoje é o dia 28 de 28. abril, dia que o Abel completou o ciclo de recém-nascido. Então, de acordo com a medicina, aos 28 dias, o recém-nascido vira bebê. Isso. Então, ele passou ali 28 dias sendo um recém-nascido. Ai, que coisa A linda. partir de hoje, ele pode ir pra faculdade. Funcionando, virou um bebê. E aí, a partir de agora, até virar uma criança. Sabe quantos anos vira criança? Sei. Quantos? 7. Deixa de ser bebê? 6 anos é um bebê? Não, bebê eu acho que é 3 anos. Comenta aqui se você sabe. Com quantos anos deixa de ser bebê? Acho que é 3 anos. Aí passa a ser criança, é. A partir dos 4, 5 Em algum anos. momento passa a ser criança, Isso. em outro momento passa a ser adolescente, Quando é que em deixa de outro ser momento bebê? passa a ser adulto. Porque assim, uma criança de 4 anos, mas é um bebê de 3. É um bebê de 3. É um bebê de 3? É um bebê de 4 anos? Não é um bebê de 4 anos. Eu não sei, 4 gente. anos é criança já. Eu tava vivendo recém-nascido, acabei de virar bebê. Entendeu? Você acabou de virar bebê. Acabei de virar bebê. Então, tô a vivendo Cris, ela. diferente. Então, perceberam? Que a Cris está no puerpério. Eu E no tô. puerpério, A gente é uma coisa a só. mãe e a criança estão assim, ó. Conectados. Quando vira a chave de que a criança não é mais a mãe, o que ela sente e você não sente é quando termina o puerpério. Exato. E aí eu falei pro Panda, precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre fases. Fases. Porque o puerpério, provavelmente, ele tá mascarando muitas coisas Ah, da minha cabeça. E eu quero lembrar o que eu tô falando agora. Porque eu tenho pra mim que o meu cérebro... E vai ser ele importante, tá me em algum enganando. momento. Não, ele tá me enganando. Ah, o seu Ele cérebro me tá contra ludibriando. você? Não, não é contra. Ele meio que redirecionou. É que nem Ele uma na- romantiza. É que nem a Millennium Falcon, né? É. Redirecionar a força pra traseira. Eu sinto que o puerpério... Essa frase ficou horrorosa. ele dá uma romantizada em algumas coisas. Sim. Por exemplo, eu tô com uma dor na coluna, mais especificamente aqui do lado esquerdo, meu peito já é grande. É. E aí ele tá muito grande. Mas eu acho que é porque Tá o Abel cheio. fica mais no seu braço esquerdo do que no braço direito. Ele gosta mais do peito esquerdo. Ele precisa aprender a gostar dos dois. Mas ele... Eu tô com essa dor aqui, assim, na altura Nossa, eu também do tô. peito, nessa aqui atrás. Que é uma dor que eu sei que, em algum momento, o puerpério vai lá e vai fazer delete. Não lembra mais dessa dor. Sabe? Ele Sei. vai me dar uma ludibriada em algumas coisas que eu tô Entendo vivendo. totalmente. Eu quero gravar para ter registrado, para eu voltar e cobrar essa conta. É isso aí. Você separou aquelas perguntas Pra que não eu falei pra esquecer você mesmo, vou separar? lembrar. Não, mas eu abro aqui a caixinha quando for pra falar. Tá. Mas eu queria começar... Bebendo água, porque é importante. Porque ela tem que beber pelo menos Importantíssimo. 4 litros de água por Minha dia. boca fica muito seca. É. Eu queria começar sugerindo, propondo uma dinâmica, Panda Mendes. Olha. Eu sou uma pessoa da dinâmica agora. Ah, Deixa eu só botar no modo avião, porque Importante. o meu carregador tá por aí, não tá? tá no chão ali do outro lado. Você acha que consegue pegar? Não. É que eu tô com 3% de bateria. Então a gente volta já. Pronto. Eu queria propor uma dinâmica, que é a seguinte. Qual? Existe uma lista de coisas que são esperadas de cada etapa de um bebê. Tá. Então, assim, num recém-nascido,
O que é esperado com relação à comunicação, à amamentação, desenvolvimento, É porque a nananana. gente tem uma impressão de que o Abel é muito adiantado para a idade dele, mas a gente nunca Mas eu bateu acho lista que todo nenhuma. pai e toda mãe deve ter essa A impressão, gente vai ver entendeu? agora. Hoje é a prova de fogo. Mas eu queria pegar algumas coisinhas que tem aqui relacionadas ao recém-nascido, para a gente bater o que funcionou com a Bel e o que continua em desenvolvimento. Certo. Lembrando que essas informações são referências só, Sim. mas nada é exato. Da mesma forma que você às vezes tira 5 em matemática na escola e 10 em história, e outra pessoa tira 5 em história e 10 em matemática, não tem como ser bom em tudo e nem ruim em tudo também. Tá. Isso acontece para tudo na vida, sabe? Para a hora que a gente anda, para a hora que a gente fala, para o tanto que cresce todo mês, para o tanto que engorda. Cada pessoa tem o seu ritmo pessoal. Uhum. Então, quero pegar só algumas referências aqui. Por exemplo, sono e alimentação. Boa. É esperado que um recém-nascido durma muito e acorde frequentemente para mamar com intervalos de 2 a 3 horas. O que temos a falar sobre isso, Abel falha muito. Abel falha muito nisso. Miseravelmente. É, porque ele dorme muito e ele não acorda. Ele não acorda. Se a E gente não acordar, ele não a gente tem constantemente acordado ele. É. Não, constantemente. Durante o dia. Nos últimos dias, durante o dia, ele acorda. Durante o Não, dia durante- ele dorme bem. É, durante o dia ele dorme muito bem. E aí, aí durante a noite, de hora e meia em hora e meia, ele decide acordar. É. E aí a gente tava trabalhando isso nele, pra Uhum. ele entrar num ritmo de deixa o papai e a mamãe dormirem também. E aí nos últimos 2 dias ele foi exemplar. Isso. E aí eu acho que era realmente um costume. Eu não coloco minha mão no fogo porque tá muito cedo pra contar essa vantagem. Eu também. Mas enfim, Eu acho que ainda foi só estamos trabalhando uma sorte, nisso. um acaso ele ter dormido 2 dias bem. Então ainda estamos trabalhando nisso. É, mas eu acho No que sono. ele deveria acordar para comer mais. É. Porque se a gente deixar, ele vai embora. Ele vai embora. E aí a pediatra botou na nossa cabeça que se a gente deixar a criança dormir por Não, mais não de foi a 4... pediatra, foi a consultora de amamentação. Mas a pediatra falou a mesma coisa. Falou? Que se a gente deixar ele dormir mais de 4 horas, existe uma possibilidade de ele ter hipoglicemia. Mas não é só a pediatra ou a consultora, é a medicina. A medicina. Que botou Então, isso na nossa é, cabeça. mas aí eu tenho um montão de amigos que os filhos dormem 8 horas. Eu acho que é caô. Mas enfim, eu acho que é um bando de homem que não prestou atenção, que Será? a mãe acordou 3 vezes à noite pra amamentar e ele nem viu, entendeu? Ah. Porque foi homem só que falou isso pro Panda. Foi. Não duvido nada, que eles não tenham nem Meu acordado. filho dormiu a noite toda. É, meu filho dormiu 8 horas. Desde Aí volta pra quando mãe com uma nasceu. olheira desse tamanho porque acordou 5 vezes de madrugada. Então, E não, o cara eu tenho não um viu. amigo que ele falou que os 4 primeiros meses a criança dormiu bem Ah, a noite toda. não acredito. E aí, agora, de 4 meses até agora, e a criança já tem 2 anos, ela não dorme. Acredito pouco, assim. Eu acho que talvez agora a criança incomode cutucando. Uhum. E aí ele perceba. Não, é o Terrible Two, Cris. Eu não confio muito em homem, não, falando das coisas. É porque, tipo, o Panda, eu vejo que o Abel faz assim, ó. O Panda dá um pulo na cama do lado do Abel. Entendeu? Que tá sempre do meu lado. Literalmente, eu dou um pulo. Ele dá um pulo. O que aconteceu? E eu Não, ainda não tô falo nada, em olhando. silêncio, era tipo ninja. É, tipo ninja, é verdade. A Mas aí cama eu balança, ainda mano. O Abel não tá na levanto- cama, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. A Cris que lute, não é mesmo? A Cris. E aí temos aqui reflexos. Apresentam reflexos os recém-nascidos, Ah, como de sucção, sim, busca sim, e agarrar. sim, E podem apertar os olhos em resposta à luz forte. sim. Muito isso. 10/10. E som também, quando você faz sonzinho Ele de um faz lado, assim. ele vai. É. Comunicação. A principal forma de comunicação é o choro. Ele Boa. se comunica. É um Nossa, comunicador mas é um nato. comunicador. Nossa, mas Que fala pra pode boa. indicar várias necessidades, como fome, que é o conhecido Mé. mé. Sono, que é o ué. E desconforto, que é o É que... é o desconforto. Ele treme o queixinho. Geralmente o desconforto envolve um cocô. É. Tem um cocô no meio do processo. Ah, o desconforto, o sono ele faz beicinho. É, ele faz Ele vai. faz o biquinho. Higiene. É importante trocar fraldas com frequência e dar banhos delicados. Sim, ele ama tomar banho, nunca Nossa. chorou no banho. Nunca. E fralda, nossa, gastador. Agora, Agora. porque no É porque agora tá começo. cocô.
Agora. Taca-lhe pau. E é muito bonitinho ele fazendo cocô, gente. É. Ele acabou de fazer cocô, na real. É, a gente E tava ali agora aí, ele. assistindo. Enquanto tava amamentando, Dá um orgulho, é, gente. Olha. ele faz. Ele vendo isso no futuro e falando, cara, Pra que essa exposição? ele no aniversário dele de 18 anos, Vamos a gente exibir botando esse esse vídeo. vídeo. Beijo, Abel, a gente te ama. Visão e audição. Começam a reconhecer rostos. Ah, que Ele bonito. faz assim pra mim. A Cris é o máximo, assim, de pra ele. Especialmente dos pais É. e ao ouvir a voz materna. É. Aí ele faz. Mãe. Quer dizer, moça do leite. Mé. Mé. Atividades. Embora ainda tenham pouca mobilidade, Ah, podem mexer os braços e pernas e fazer movimentos de reflexo. eu não sei aonde essa pouca mobilidade. É Gente. nesse ponto que o Abel tá à frente do seu tempo. O Abel faz tummy time já. O Abel faz time, ele levanta a cabecinha e fica que nem uma Durinha tartaruguinha, assim, ó. E ele fica. Cara, eu troco fralda dele vendo livrinho, Montessori. Então, esse é um Montessori ponto que fala? esse é um ponto importante. O Abel, ele vira de lado e de bruços E de bruços. desde a primeira semana. É. O que é um problema. É um problema. A gente sabe, a gente evita Não e não deixa. Ele não dorme de bruços. Não, a gente mas não a gente já deixa. viu ele virando. É. Entendeu? É que ele virou com a gente acordado. Isso. E aí, graças a Deus. E a dormindo gente fez ele de nunca tudo. fez. É. Graças a Deus a gente deu um jeito dele nunca Mas ter a possibilidade até de fazer isso. as pediatras, as enfermeiras se impressionavam Sim. com ele se virando de lado. Cuidados importantes nesse período inicial. Praticamente todos esses cuidados aqui a gente toma com um cuidado extra com o peso dele, a temperatura e principalmente a disponibilidade do leite. Ele pegou pouco peso, né? Exato. Nos primeiros Ele perdeu 2 peso. semanas. Por conta da icterícia e Isso. tudo mais, e também por conta da dificuldade dele de pegar o meu peito. É. E aí, esse processo se tornou uma grande preocupação. Eu tenho traumas até hoje com relação a isso. Não sei Até se vai hoje, passar tá falando um como dia. se passaram 10 anos Tem nesse 2 aí. semanas. É. Não sei se vai passar. Ai, que Vamos vai. ver. Um dia passa. Quando ele estiver comendo bem, Sim. Aí a gente só entrega, né? Só ele tá agradece. comendo bem na real agora, né? Ele tá comendo muito bem, inclusive. É pico Mas, roxo assim, ainda, mas tá ganhando peso. A gente oferece pra ele o nosso apoio, sabe? Tipo, ele tá chorando, ele quer comer, ele vai comer. Isso. Primeiro é no peito, a primeira oferta é sempre no peito. Isso. Depois a gente faz a mamadeirinha com preferencialmente leite materno. Que foi indicado pela E o pediatra. complemento de NAN. Então é essa sequência que a gente faz com ele, tá funcionando super bem. Ele está ganhando peso, está bochechudo e barrigudinho. Tá Já tem uma barrigudinho. perninha e um bracinho maiorzinho. Os pezinhos dele estão ficando mais gordinhos, mais fofinhos. Exato. É. E a gente está vivendo isso da melhor forma possível. Assim, eu acho que a gente está dentro de todas as sugestões, solicitações, exigências da medicina, da sociedade, da família. Porque, cara, é muita coisa, é um inferno. Eu queria muito falar sobre isso. Começando aqui nosso review sincerão de recém-nascido, de 28 dias. Sim. É um inferno. Um inferno. Quando falavam assim, cara, os pitacos são a pior parte. É um inferno. Eu tô abrindo aqui a caixinha, por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. Tá. Eu não tinha noção do quanto que isso desestrutura a mente, principalmente de uma mãe no puerpério. Não é? É. É absurdo. É porque parece que a opinião se torna mais importante do que a existência da criança. É. Tipo, mas a minha opinião, que eu já passei por isso, a gente entende, né? De verdade, que Cara, eu lembro. existem experiências extremamente importantes. Só que eu não me importo com a Eu me experiência. Não me importo, de verdade, não me importo. Não me importo, inclusive, de falar isso em vídeo. Se a médica passou uma orientação, a orientação vai ser seguida. E aí, se acontecer alguma coisa com a criança sob a minha responsabilidade, a responsabilidade continua sendo minha. Sim. Agora, se eu seguir a orientação de outra pessoa e der errado, a responsabilidade também continua sendo minha. Então eu vou seguir aquilo que eu acho certo. Exato. E aí, eu acho que tem algumas coisas assim que as pessoas falam que vão muito além da vontade de apontar uma ajuda, de apontar
uma possível solução para algum problema que esteja acontecendo. Por exemplo, entre a primeira e a segunda semana de Abel aqui em casa, antes dele internar por conta da icterícia, a gente postou uma primeira foto que estava eu, Panda e o Abel. E como eu falei, as luzes da nossa casa são assim, amareladas, né? E aí teve um comentário de uma moça falando assim, ele tá muito amarelo. E cara, a gente tava, tipo, e aí a pessoa falou sobre icterícia, né, no meu inbox. E aí eu tava traumatizada com ele ter saído do hospital com o diagnóstico de icterícia e com a devolutiva de ter que voltar no hospital na segunda-feira para fazer o teste novamente. Aham. E aí, no meio disso, a moça me mandou uma mensagem falando isso. E aí bate torto, sabe? Tu já Claro. tá com medo, tu já tá no puerpério, tu já tá chorando à toa, tu acha que tá errando em tudo. E aí vem alguém e começa a diagnosticar teu filho à distância. Ah, mas poderia ter ajudado, mas não foi solicitado, entendeu? É muito complicado e tem muita gente muito sem noção. Não, eu acho que assim, eu acho que vai além disso. A gente vive um momento da internet onde a opinião parece que é obrigatória. É. Então, qualquer coisa que passa pela sua timeline parece que você tem um dever social de dar a sua De dar opinião o sobre qualquer pitaco. coisa. E A gente ainda vai fazer um vídeo especificamente sobre como as pessoas lidam com crianças e mães na internet. é, É bizarro. Eu é, não sabia que as pessoas odiavam tanto crianças. Eu sabia que odiavam mulheres, pois fui mulher a vida inteira. é, Agora, criança eu não tinha noção. Descobri tem, sei lá, semanas. é, Fiquei um pouco horrorizada. Mas enfim. Vamos às perguntas? vamos. Vamos lá. O que mais surpreendeu vocês até agora? Quem falou foi a Maíra, aos viajantes. Obrigada. Ela falou que ela quer saber algo inesperado. O que mais surpreendeu? Cara, tem muita coisa que surpreende, assim. Tipo, eu fico surpreso com a atenção dele, né? O olhar dele quebra o nosso. Parece que ele tá olhando pra dentro da gente, assim. Ele olha com muita força, o olho dele fica muito fixo. Eu acho que é o que mais me surpreende, assim, porque eu pensei que no recém-nascido ele seria mais gelequinha, sabe? Ele é muito durinho, É. né? O pescocinho, a tensão, os bracinhos, ele é muito Claro que ele forte. tem o pescocinho Sim, molinho do sim. Mas recém-nascido. a gente já lidou com outros recém-nascidos que eram mais, Mais tipo, molinhos, né? tipo, mais sensíveis. E o Abel não parece ser tão sensível assim. Sim. Ele tem uma mão muito forte, muito dura. Quando ele segura as coisas é com muita força. Eu não esperava que seria com É, tanta força é assim. muita força mesmo. E quando ele trava o braço, não dá pra destravar. Não. É, E aí a gente fica com medo, claro, porque ele é muito pequenininho, né? A perna também, quando ele trava a perninha pra botar é. roupa, é difícil, você tem que dar um tempo dele. E eu acho que isso vem muito também da personalidade, talvez, que ele já nasceu, né? Ele parece ter uma personalidade forte. Isso me surpreendeu também. É. O que me surpreendeu mais, eu vou falar sobre mim. Então, eu eu ficava muito pensando quando eu estava grávida, porque assim, a gente como mãe de primeira viagem, durante o processo da gestação, a gente está fazendo uma criança, mas a gente não está autoconsciente dessa feitura. O nosso corpo está fazendo sozinho. Sim. E a gente só tá ali tomando uma vitamina, alimentando bem, dando umas caminhadas, botando as pernas para cima, fazendo nossas coisinhas ali que Nosso mandam, rolê, né? entendeu? Mas no geral, o corpo tá fazendo a criança carreira solo. Você tá ali servindo de logística É, só. é. E aí a criança sai. E aí eu pensava assim, cara, aí eu vou ter que de fato fazer alguma coisa, né? Porque é isso, se eu não fizer, o que acontece? O leite sai de mim. Eu sou a mãe, ele vai querer ficar olhando pra mim, vai querer ficar assim no meu colo, né? E aí eu ficava com muito receio de eu não saber fazer as coisas. Era muita insegurança psicológica mesmo, de eu falar assim, caraca, cara, será que vai funcionar? Será que eu vou saber? E aí nasce a criança. E é como dizem, nasce a criança, nasce uma mãe. É. Eu fui capaz, como eu já falei em outro vídeo, de bater boca com a enfermeira no hospital. Não de brigar, mas de questionar.
E eu sabia Não zero esperava menos de de você. maternidade. Aham. E a enfermeira, no caso, a enfermeira formada. É, E eu questionando porque eu sou mãe dele, basicamente. tá certo. Gratuito, assim. E aí, me surpreende muito que às vezes ele tá muito desesperado chorando, tipo noites com cólica. Que ele tá muito desesperado chorando. E aí o panda me olha assim, tipo, a gente fica naquela de eu pego um pouco, ele pega um pouco, e todo mundo tentando tudo que tem, todos os artifícios, todas as ideias. Meu Deus do céu, quase que fazendo Ontem malabares foi pra assim, né? criança parar. E aí, de repente, cai uma ficha na minha cabeça. E eu falo pro panda assim: traz tudo pra sala. E aí eu abro a porta da varanda, abro a cortina, boto um vídeo aqui na televisão com uma música específica num Com a tom, luz baixinha, acendo né? a luz baixinha aqui da sala, sento aqui, boto um paninho, boto a almofada, boto ele aqui em cima, abraço ele de um jeito, fico torta de um jeito específico que eu sei lá por que que fiquei, e começo a fazer um som perto do ouvidinho dele que ele se acalma. É, E aí eu fico, cara, isso é mágico. é. É mágico da gente isso, sabe? A gente sabe o que fazer na hora que aperta o negócio. Então, você, uma mãe que tá grávida aí do outro lado, Tem uma coisa mágica não tenha acontecendo. medo, porque o nasce uma mãe não é físico assim só, não é do tipo, agora você é mãe de alguém. Não, é aqui, ó, é no corpo todo, é tudo que você faz. Você nasce mesmo. E soluções mágicas nascem com Aí, você. isso me surpreendeu mais do que tudo que eu falei. A Cris, como mãe, é uma surpresa linda. É um espanto, assim, Eu tipo. vou chorar. É, a Cris mãe é lindo demais. É algo que eu já esperava, mas surpreendeu, É, mas assim. me surpreendeu É, também. é muito surpreendente, assim. O nascer da mãe A gente é sabe a lindo. nossa capacidade de amar, né? Mas quando você tem um filho, é elástica a capacidade de amar, assim. Você. É bonito Nossa, demais. não existe. Não existe. E é tudo que ele precisa. Tudo. Tudo. Ela pode dar tudo que ele precisa. Não é só peito, Não é. não é só carinho, é tudo, assim. Ó, Ai, tu chora, obrigada, tô ele. fé. É, tu chora, ele sente. Olha, ele tá aqui assim. Abrindo o olhinho já. Ana Lu perguntou o que mais te frustrou. Mamãe de primeira viagem aqui também. Hum, Cara, o que mais me frustrou foi a parada do peito. Falei isso pro Panda ontem. Acho que foi ontem que eu falei, né? Que eu romantizei muito a amamentação. uhum. Eu, eu cheguei a fazer stories antes de parir, falando que eu sempre tive uma relação muito controversa com o meu peito, a vida inteira. Eu sempre quis tirar o meu peito. Para mim, ele sempre foi muito grande. Na adolescência era um saco, porque os meninos não falavam olhando pro meu olho, falavam olhando pro meu peito. Então, eu nunca gostei do meu peito grande. Sempre foi uma questão mesmo para mim. E na pandemia eu decidi que eu ia fazer cirurgia de redução de seio. E aí depois disso veio o mioma, veio o Abel e amamentando. Mas antes de parir, eu criei uma zona de romantização do meu peito. Eu tentei transformar uma coisa que sempre foi muito chata para mim, que eu nunca gostei, em algo positivo. E isso fez com que eu romantizasse a amamentação. Só que a amamentação não é simples para todo mundo. Tem muita mãe que não consegue amamentar e que precisa, obviamente, como teve um comentário incrível que a gente recebeu no outro vídeo, da fórmula. A fórmula é um remédio para crianças que estão na UTI neonatal, para crianças que a mãe não consegue amamentar por qualquer motivo que seja. Então, acho que a minha frustração maior, assim, foi a consequência da minha romantização. Foi culpa minha frustração. Eu romantizei, criei uma expectativa muito alta. E aí, por não ter conseguido nas 2 primeiras semanas amamentar suficientemente para ele ganhar peso, por conta da dificuldade do tamanho do seio, que era a minha questão de frustração da vida inteira, nossa, gerou um buraco de frustração, assim, porque aí veio tudo como uma tsunami, sabe? A minha tsunami de romantização batendo na minha cara, a minha tsunami de frustração com o peito que eu já não gostava da vida inteira, falando, tá vendo? Eu não gostava do peito, olha o que ele tá fazendo, não tá amamentando meu filho direito. Então veio tudo junto, assim. Acho que essa foi a maior frustração. E eu ainda tô trabalhando ela, não é uma coisa bem resolvida, não. Sim. E você, alguma coisa te frustrou? Sim. Cara, Você vai falar? Vai compartilhar com a mesa? é porque é bem pessoal.
Ah, A minha frustração é sobre pessoas próximas ai, nossa. que, que querem ser rebeldes com normas simples que a gente criou, que a É muito gente... O médico cansativo. vira pra gente e fala assim, gente, olha só, não pode ter visita. E isso é um problema. É. Gente, se for ter visita, é álcool 70 e máscara o tempo todo. O bebê não tem resistência nenhuma. E tem resistência da família disso. Tipo, cara, isso pra mim é muito Não, e chato, assim. perigoso, né? É. São E aí eu tenho que doenças. ficar falando o tempo todo, isso pode matar a criança. E eu tenho que ser extremo, assim. Tipo, Agressivo e assim. Não é aí, agressivo fisicamente, né? tipo, isso me frustra bastante, assim, bastante mesmo. Porque não é sobre a gente, é sobre ele só, sabe? Eu acho que vai além, sabia? Eu acho que existe uma coisa chata no universo da maternidade, e aí serve pra todo mundo, assim. Não é só pra mim, não é só a minha vida, minha família, meus amigos, não. Mas se você entrar na internet, você vê isso também. Toda mulher acha que sabe muito ser mãe. Toda mulher. Porque a sua microexperiência com o seu filho te faz mãe. Do seu filho. Você não é mãe de todas as crianças que tem no mundo. Você não sabe todas as necessidades de todas as crianças que tem no mundo. Você não tem como inferir na maternidade da outra mulher. As suas dicas, as suas rebeldias, as suas correções do que outra mulher faz podem ofender aquela mulher que já não está confiando 100% nela mesma num período frágil. E aí você vai levar isso de uma forma agressiva, do tipo, Impositiva, né? na minha época não era assim. Isso, É não porque era. o mundo mudou. Mas sabe o que é interessante disso na minha época? Eu tava pensando sobre isso hoje de manhã. Essa frase, né? Na minha época era diferente, mas você tá vivo. Então a sua época é o que você está É vivendo. agora. Por que você travou a sua mente quando era mais confortável? É, Quando era mais nostálgico? é, Se você morrer nesse momento, aí esse momento é o fim da sua época. é. Até você não morrer, ainda é a sua época. Entendeu? Ah, mas eu não consigo me adequar a essa nova época. Tudo bem, mas ainda é a sua época. Você ainda tá vivendo Ainda aqui. tá Eu cheguei vivendo. a falar isso com a minha mãe, né? Teve alguma coisa que a minha mãe falou pra mim que ela falou assim: ah, mas na minha época não era desse jeito. Aí eu falei pra ela: você teve filha antes da pandemia. É Eu tive diferente. filho depois de uma pandemia. O mundo mudou. O mundo já tinha mudado da década de 80 pra cá. É. Mas depois de uma pandemia, o mundo ele passou, obviamente, com as suas exceções, mas existe uma grande parte Não, da mas humanidade a gente preocupada. não precisa ir tão longe, né? O nosso afilhado, filho da sua irmã, foi um pouco antes da pandemia que ele nasceu. E a gente já percebe algumas diferenças de Sim, lidar, né? comportamento. Algumas vacinas novas, né? Contra a bronquiolite, algumas facilidades, alguns direcionamentos da medicina que O meu mudaram. sobrinho teve bronquiolite, por exemplo, gerou sequelas na respiração dele. Ele usa bombinha até hoje. É. E o Abel tomou a vacina através da minha barriga, entendeu? Estamos na Na época da expectativa que ele não gestação. pegue isso, né? E a visita Exato. é o principal fator que causa bronquiolite. Então evite, Evite. resista, Se você é mãe de primeira resista à viagem, implicância. bota, tá? Compra um pacote de máscara, inclusive o meu tá acabando, tem que comprar um novo. A gente só deixa as pessoas chegarem perto dele com máscara e passando álcool em gel na mão. Exato. Quer pegar ele no colo? Tudo bem, passa álcool em gel, 5 minutos você vai ficar com ele no colo e bota a máscara no seu rosto. E os pais que não usam máscara, mas vacinem contra a gripe, vacinem contra com tudo. O médico vai te orientar. Proteja seu filhote. Exato. Ó, Inês perguntou como foi a adaptação com o doguinho. Gente, o Beto tá sentindo. O Beto, dá pra perceber que ele deu uma apaixonada. Porque o que acontece, né? Eu vi num vídeo que tem uma touquinha de gaze que colocam no Abel assim que ele nasce. Qualquer e aí, bebê. Qualquer bebê. Né? Colocaram no Abel e tal. E aí, rapidamente, quando ele é levado pro lado da cama da mãe, que bota a roupinha nele, aquela touquinha é descartada. Então, se você pedir a touquinha, eles te dão. Aí eu dei para um parente nosso que estava aqui em casa para trazer pro Beto sentir o cheiro. Que aí quando o Abel chegasse, ele fazia o vínculo do cheiro da touquinha que ele sentiu com o Abel e é tipo um presente. Ele sente,
pro cachorro é muito importante cheiros novos, né? Ele ter experiências com cheiros novos. Sim. Então, quando ele sentiu a chegada do Abel, e a gente não deixa ele em cima do Abel, a gente não deixa ele. Ele cheira a Ele mãozinha, cheira o cheira, pezinho, cheira a isso, mas não cabecinha, ele vai encosta cheirando. muito ainda até ele É, vacinar. A gente não deixa muito a próximo por gente tem esse enquanto. cuidado, É é. pouco tempo, né? 3, 4 meses. Mas dá pra perceber que o Beto, ele assumiu uma Uma postura de vigilância. vigilância constante. Então, quando o Abel chora, ele não dorme. É. Na primeira semana, ele ficava raspando a patinha em mim e na Cris, quando ele estava chorando. Tipo, vocês não vão Tipo, fazer nada, não? ajuda ele, né? Faz alguma coisa. Então, pessoas que chegam aqui na porta de casa, né? É, ele vai na Ele frente vai latindo. rosnando, latindo. O Abel não se assusta com os latidos do Nunca Beto. se assustou. Nunca. Não importa, tá do lado da cabeça do Zero se Abel. importa. É difícil. Agora a gente entrou na fase paz, né? Beto e Abel pra gente é É o todo mesmo mundo a nome. mesma coisa. É. Ó, MD Rosa perguntou: Como você está, querida? Estão cuidando bem de você? Cara, sim, eu tô me sentindo muito bem cuidada. Ai, De que bom. verdade, assim. Que bom. Tô me sentindo ajudada, protegida. Sei que tem algumas tretas que poderiam ter chegado em mim que não chegaram. Confusões, opiniões, coisas aleatórias que foram blindadas. E tá tudo bem, eu tô fingindo que não tô nem vendo. É Também, isso. não tô nem aí. Porque eu quero viver isso da forma mais imersiva possível. Então eu também tô me blindando, sabe? Eu também tô evitando algumas. Como é que fala? Eu tô evitando. Ai, tô me poupando, né, gente? É. Eu olho pra algumas confusões e eu falo assim, eu não quero saber. Essa semana mesmo, meus pais foram me contar alguma coisa que eu falei, eu não quero saber. Aí eles, mas por quê? Eu falei, não, tô no puerpério, eu não quero saber da treta. Tá bom, justo. E é isso, assim. Eu não preciso estar sabendo de tudo, sabe? Eu tenho uma criança pra cuidar e pra manter viva. Entende? Uhum. Prioridades. As pessoas que lutem com as tretas delas. Então eu tô me sentindo bem protegida nesse nível, assim, de verdade. O Império dos Filmes perguntou, Pana Mendes, como estão as noites de sono? Cara, eu já Quando tá espero. destruído. Eu tô muito cansado mesmo, assim. Muito. Eu sempre tive dificuldade por dormir pouco. A fase adulta, assim, a adolescência a gente não se importa, né? Mas a fase adulta, assim, eu sempre dormi obrigatoriamente 8 horas pra ser funcional. Sim, Dormir menos que 8 horas era um martírio pra mim. Agora eu tô dormindo 3 horas, 4 horas. Sei sim. lá, por aí. Por noite e é horroroso, assim. A mente fica patê. O O meu Panda melhor fica momento. muito. O Panda é muito engraçado. Com privação de sono. Cara, eu não consigo pensar. Às vezes, de madrugada, eu tô lá amamentando a Bel, né? Aí eu preciso da ajuda do Panda pra, sei lá, eu quero fazer xixi. Do nada. No meio do rolê, eu quero fazer xixi. Aí eu acordo o Panda pra ele ficar com a Bel, porque eu não posso deitar ele, sendo que ele tava amamentando ali naquele momento. Ele tava mamando. Aí eu cutuco o Panda assim e falo assim, amor. Aí ele, oi, o que aconteceu? Aí eu levando assim, achando que deu assim um fim de mundo aqui em casa, sabe? Eu falo, tá tudo bem, eu só preciso fazer xixi. Aí ele, tá bom, tudo bem. Aí ele faz assim, acorda, olha, e vem pra mim aqui, ó, você tá acordado? Aí ele, tô, vai lá, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ele fica com o olho, Eu fico assim. tá tudo bem, tá tudo bem. E, cara, eu não tô Não acordado. tá acordado, Não cara. tô. Mas eu tô, tipo assim, jogando toda a força que me resta em manter o olho aberto e os braços firmes. Eu Do jeito que dá. não vou adormecer. Isso é uma certeza, assim. É. Eu não vou adormecer, né? Tipo, o Abel mencionou chorar depois de 2 horas de ninada. Eu vou ficar ali balançando o carrinho por 30 minutos, 40 minutos, é isso. Pô, aí ele se adaptou melhor a dormir no carrinho, né? E alguns médicos indicam isso também. Tipo, ele é Nesse primeiro pequenininho, mesinho dele foi pequenininho assim. é bom porque ele pode dormir na sala, dorme no quarto, no mesmo ambiente, ele A se gente não precisa ficar acostuma. tirando ele dos lugares, sabe? A gente só Só dirige empurra ele, ele. assim. E vai muito É tranquilo. porque esse movimentar, né? O levantar e o Ele faz. deitar, ele se assusta com o espaço. Aliás, é encantador. Eu sei que é horrível pra ele, mas É a sensação de queda, é né? muito bonitinho de ver.
Joyce Soares Gonçalves falou, ele teve cólicas? Muitas. Gente, É horroroso. é horroroso. Então não é picólica. Eu acho que ele não teve cólica ainda. Teve? Isso quando a gente não dormiu dor de ponta Gases cabeça. é diferente de cólica. Não, São duas coisas caraca, as diferentes. dores que eu botava ele no peito e ele não conseguia de jeito nenhum. Então, Cris, a gente não passou pela cólica ainda. Você Isso são acha? só gases. Ai, será? Porque a cólica não alivia. Mas essa noite que eu tô falando não aliviou não, Panamente. É. Foi uma noite Eu inteira acho que a gente dele teve a primeira chorando. cólica. Não foi uma noite inteira. Foi inteira. Foram 2 horas. Não, foi mais de 2. Foram. Na minha cabeça foram 10 horas. Menina, não foram. Em uma noite. Foram 2 horas, ele parou mamando e é isso. Mas foi bem tenso. Nossa, foi Eu acho que ele teve a horrível. primeira cólica essa É porque noite. assim, quando a gente foi É diferente. quando a gente foi na pediatra, na primeira consulta da pediatra, ele estava 4 dias sem fazer cocô. E a gente E aí tava a gente já horrorizado. chegou com essa informação. A gente Aí ela chegou falou, ao filme de terror. imagina, tá tudo bem, acontece, é recém-nascido. E eu assim, pelo amor de Deus, essa criança tá entupida. E aí, agora ele tá fazendo, às vezes, 2 dias seguidos, às vezes ele fica 1, 2 dias sem fazer, mas ele tá começando a regular. É. Só que o dia que ele vai fazer cocô é um dia que ele é uma grande construção, é tipo uma orquestra. Você vê a crescente da orquestra acontecendo. Começa Tan, com tan, os, tan, tan. começa É com um os Beethoven. punzinhos, aí ele vai do... Aí daqui a pouco ele... Ops! Ele fica meio... Daqui a pouco ele... Um negócio muito grande. Ah, é horrível. Aí começa o progresso. Cara, que ele tem muitos Até que ele gases. começa a gemer. É. Quando ele começa a ficar vermelhinho, que ele mete uns... Aí a gente, eita, que tá vindo. É. Aí faz E aí é uma grande massagem, movimenta a comemoração, bicicletinha, aí movimenta, massagenzinha na faz as barriga, massagens, tudo. reloginho. É uma grande comemoração. É. É isso. Não, mas aí quando sai é lindo. É lindo. O sundayzinho amarelo. É lindo. Ó, mais metanoia perguntou: pode pegar o abelito estando com pontos ou não pode pegar? Ponto de cesárea? Da cesárea. É. Ah, tem que, né, gente? Tem que Como é que pegar. vai fazer? É porque assim, Vai isso, dar pra ama de leite? isso é uma parada, né? Porque a pessoa com cesárea não pode pegar peso nenhum. Mas o bebê é um peso. Mas E aí é é o isso. peso que pode. É o peso que pode. Pode, ué. Tem que pegar o filho. Ó, a Raquel HPL perguntou: como está sendo lidar com a privação de sono? Vocês alternam os cuidados com a Belzinho? Cara, vou te falar, essa é uma dificuldade que eu tenho, porque a Cris quer ficar acordada junto comigo. Eu já tô umas 2 noites virando pra ela e falando assim, Cris, olha só, a gente tem que revezar, porque na tua vez eu não vou estar do teu lado. Você entendeu isso? Aí ela, mas eu preciso estar aqui. Eu falei, Cris, você precisa dormir, porque eu preciso de você acordada daqui a 3 horas. Aí ela força assim, aí deita com o olho aberto fechado, e aí 5 segundos ela dorme. Eu durmo bem, assim, Dorme durmo rápido. de dia. Mas eu tô há 2 dias falando, Cris, você precisa dormir enquanto eu estou acordado, minha filha. Eu tenho essa leve dificuldade, mas eu tô conseguindo, tô melhorando nisso. Às vezes durante o dia eu só durmo, ele dorme no meu colo, eu durmo também junto, tá tudo ótimo, tá fluindo. Mari perguntou: Ah, uma coisa, se você teve vontade de comentar assim, mas ele pode se acostumar, ele vai trocar o dia pela noite, qualquer comentário desse, saiba que ele é, até hoje, só um recém-nascido. agora é um bebê. Não tem como trocar nada ainda, não tem como se acostumar, ele nem sabe o que ele é. Lembra que tu fez Tu recém-nascido? lembra? Tu lembra o que tu se acostumou? Você entendeu? 6 Entendeu? horas da noite. Vocês Tem falam muitos isso aqui anos pra mim? pela frente, gente. Não, por favor. Assim, eu não faço hoje nem o que eu fazia com A gente 15 ainda tá anos. se conhecendo. Cara, quando eu era adolescente, eu tinha uma rotina. Quando eu comecei a faculdade, eu tinha outra rotina. Quando eu fui trabalhar, eu tinha outra rotina. Quando eu tinha um ex-namorado, eu tinha uma rotina. Com o Panda, eu tinha outra rotina. Então, assim, se nem na vida adulta a gente mantém os hábitos e a nossa rotina, da onde a sociedade tirou esta certeza ensandecida de que o que eu fizer com a criança que não tem nem 30 dias de vida vai virar o hábito dela. A Bel com 40 anos vai estar falando 3 da manhã. Tem que acordar aqui, ó.
Eu troquei Concordar, porque eu troquei o com dia 2 pela semanas, o dia pela noite. Vocês estão me deixando doida com esses comentários. A verdade é essa, hein? Tô É, no puerpério, gente. exato. Não Estão me comenta deixando- esse tipo de Vocês coisa, estão não. doidos. Não precisa. Gente, a gente não precisa da Não opinião. precisa. Mas pensa antes, isso que eu tô falando é relevante ou é doideira? Provavelmente é doideira. Aí não fala. É só uma opinião minha ou é um fato científico imprescindível que coloca a vida de alguém em risco? É algo que eu li no Twitter ou no Threads, ouvi um carrossel no @grávidasonline do Instagram, ou é porque eu fiz uma faculdade de medicina, me especializei no sono do bebê e, portanto, eu sei o que eu estou falando. É. Entendeu? É. Existe a máxima do carrossel do Instagram. Isso da vai blogueira. ajudar? É porque eu acompanho as filhas da Virgínia ou porque eu sou formada em medicina. Tem Isso uma vai diferença ajudar também, positivamente ou vai criar uma neurose nos pais recentes? entendeu? Eu não queremos neurose. Nós queremos saúde mental. O que eu tô falando é porque eu conheço a Cris e o Abel ou só tô dando um pitaco aqui sem conhecimento nenhum? também funciona. É mais breve. Não sei, recomendo. É. Sugestão apenas. Isso só é considerado conhecer alguém quando você já encontrou pessoalmente pelo menos 11 vezes. Vou te dizer que até ter filho com panda, a gente nem se conhecia no É nível pais. É verdade. Eu estou com panda há 14 anos. É E a verdade. gente se conhece como Ó, pais há 28 dias. Tem uma parada engraçada que eu queria contar. Eu não sei se tem uma pergunta sobre alguma coisa engraçada que aconteceu. Eu dormi uma vez na poltrona que a gente tem de amamentação, com a almofadinha que a Cris tem ali debaixo dela, e o Abel no meu colo. Eu dormi. E aí eu tava tão neurado que ele não podia escorregar, eu tava com o braço duro assim, que eu sonhei que eu entrei na piscina com ele e ele escorregou pelo meu braço e eu não consegui encontrar ele na água. E aí eu acordei desesperado, prendendo assim, e ele aqui já no meu braço, ele ainda no meu braço. Foi um pesadelo Gente, horroroso. eu vou dizer pra vocês que eu tenho pânico do panda dormindo com o Abel no colo dele. Porque o panda é aquelas pessoas que ele se assusta com ele mesmo dormindo às vezes. E aí eu fico pensando, gente, ele vai se assustar, a criança vai pegar esse negócio e vai passar a se assustar também. Que nem ele se assusta. Porque eu não acho que vai acontecer nada de ruim, não. O panda é bem paranoico. Mas ele toma uns sustos. Eu não sou bem paranoico. bem Você podia paranoico. falar, ele é bem cuidadoso, Paranoico, ele é bem né? atencioso, ele é bem Mas eu sou paranoico. sincera. E aí ele tem uns tremeliques assim, às vezes dormindo. É, eu não tomo susto de brincadeira, eu tomo susto da Vera. Ele toma susto de corpo inteiro. Ó, Mari 3600. Tu tá derretendo aí, tu sabe, né? Eu tô Tu caindo. tá afundando em você mesmo aí. Mari 3600 perguntou: como o panda está na dinâmica da casa? Estão tendo ajuda ou são só vocês dois mais o bebê? Cara, antes de eu ter o bebê, quando eu tava com 35 semanas, acho que menos de 35 semanas, meus pais vieram pra cá. Aqui, pra quem não sabe, a gente mora na casa de cima e embaixo tem uma casa que é dos meus pais, mas eles não moram aqui. Meio casa de praia, né? E aí eles vieram pra cá e ficaram aqui embaixo pra ajudar a gente a lavar as coisinhas do Abel, as roupinhas, todas as coisas que iam chegando. Eu tava ali no final da minha gestação, então já não tava conseguindo ajudar muita coisa em casa. Panda tava já enlouquecido, fazendo todas as coisas sozinho aqui. E aí eles vieram para dar esse braço, essa ajuda. Minha tia Ana veio também nessa fase. Veio, voltou, veio, voltou. Minha prima Fernanda veio também. Então, teve esses apoios de idas e vindas, mas constante tem meu pai e minha mãe, que eles vão para casa deles, ficam 2, 3 dias lá, depois voltam, ficam 2, 3 semanas direto aqui. Então, tá tendo esse vai lá, vem cá, assim, deles fazerem comida, a gente congela, tem quentinhas aqui no congelador. A louça daqui de cima, que é um saco que é na nossa casa, Não, a gente tem que assim, lavar. a rotina era pesada antes dele nascer, só pra mim, porque a Cris, ela tava enjoando com tudo, e aí ela não podia chegar perto de praticamente nada que tinha Eu não muito podia cheiro. fazer comida, porque Não tudo podia me fazer dava enjoo. isso. E eram enjoos fortes, assim. E aí eu, nos últimos 3, 4 meses de gestação, eu que fiz tudo, né? E aí a arrumação da casa e tal. Mas nada se compara depois que o Abel nasceu. E é complicado, porque quando eu descobri, logo eu tive o sangramento, e aí eu precisei ficar 3 meses em repouso absoluto. Foi. Então, meu segundo trimestre, ele foi praticamente todo em repouso.
absoluto. Eu não podia fazer nada mesmo. Aí depois que ele recebeu uma E aí eu alta, quando foi um tava enjoo. enjoando, e aí o enjoo Foi a foi gravidez afetando inteira. tudo. Eu não pude Mas fazer nada nada. se compara, assim, tipo, o não dormir, você não consegue fazer mais nada. É. Os dias passam voando, um atrás do outro, né? E a gente tem que se esforçar, por exemplo, para trabalhar, né? Esse aqui é o nosso trabalho. Então, a gente precisa alinhar os nossos pontos para voltar para a vida que tem que voltar, Sim. né? A gente tá assistindo coisa, a gente vai gravar vídeo para vocês. A gente tá assistindo. Só não gravamos ainda, mas É. a gente tá assistindo. Ó, Sá Joana perguntou: coisas que te surpreenderam no Abel e coisas que vocês se surpreenderam com vocês mesmos. Cara, com o Bom, com a Bel a Abel. gente já falou, né? O que nos surpreendeu. Agora com a gente mesmo. Eu me surpreendi que você é incrível. Poxa, você não esperava isso? Não, não nesse tamanho. Não nesse tamanho. Não esperava. Eu esperava Não, eu um esperava que você fracasso fosse uma mesmo. ótima mãe, mas não uma mãe excelente. Uma mãe excelente, com Isso é excelência. excelente, é muito cedo, Nota, não. nota 10. Nota 10, Cris. 10. 10. Eu não tive nada. Nada. Cara, eu esperava que o Panda fosse ser excelente porque ele é meio paranoico, como eu falei. Então ele leva tudo ao extremo sempre. É aquariano, tudo pra ele é um projeto. É. Então os projetos precisam ser exemplares. É. E aí tem que ter eficiência. Então, né, paranoico. E aí eu já sabia que ele seria muito bom, porque ele sempre, a meta dele é sempre essa, ser muito bom. Mas o que me surpreende é como ele chora. Aquariano não tem coração, não era isso que ensinaram pra gente? É. Mas o Abel solta um punzinho quando chora. Chora com tudo, gente. E aí ele grava uns vídeos, ele tá gravando uns vídeos muito legais pro Instagram. Então, essa uma hora que eu tenho de sobriedade da minha mente, que eu consigo criar alguma coisa que acontece em torno entre as 5 e as 6 da manhã, que eu tô desperto mesmo, eu faço um texto. E aí eu tô levando pro meu Instagram. Um poema, uma ideia, um texto reflexivo. Eu tô fazendo esses textos quando eu consigo fazer, e aí eu vou juntando alguns videozinhos que a gente tá gravando aqui durante o dia com a Bel e faço um popurrizinho de ideias ali. Que é incrível. É. Aí ele escrevendo o texto, gravando os videozinhos, ele vai tendo micro choros. Eu choro. Escrevendo o texto, ele chora. Eu choro. Editando o vídeo, ele chora. Nossa, eu choro. E aí ele me mostra o vídeo chorando. Então isso tá me surpreendendo bastante, assim. O Panda é um pai bem chorão e eu não imaginava que isso eu fosse também não. acontecer. Também não. Espero Muita que gente passe. perguntando sobre as aparências de querido Abel, né? Teve uma que falou aqui assim, a Thaisa: Abel já pode ser considerado cópia do Panda sem sermos banidos? Jesse falou: já enxergam semelhanças físicas de vocês neles? Muita gente perguntando sobre essa questão da semelhança. Gente, ele tem a minha boca, Não meu acho. nariz. Você Ele acha tem o que seu ele nariz, ele não tem a sua boca. Ele tem a boca de quem? É a minha boca. Com o lábio de cima mais protuberante do que o de baixo, fica com esse biquinho assim, ó. Mas o formato de coração é meu. Ele tem a boca de coração. É, o queixinho, eu não acho que é meu, eu acho que é da família da sua avó. Esse queixinho redondinho, marcadinho aqui assim, Mas você não ó. acha que a boquinha dele é de coração? Não acho. Eu acho que é um biquinho assim. Ele fez assim. Eu acho que O essa olho é do parte, a Panda. bochecha, o olho é. Indiscutível. O olho é meu. A falta de sobrancelha é minha também. Totalmente. O cabelo tem muita gente falando que O cabelo é meu. o cabelo, por ele ser castanho, grande parte das pessoas Mas falam tá que é mudando a crespo, cor, tá, mas gente? tá mudando. Que a lateral esquerda aqui já tá branca. É. E as minhas fotos de criança E são não todas é de de cabelo velhice. castanho. Aham. É de louro mesmo. Será? Não sei. Mas não, os fios que estão aqui são. Mas pode cair ainda, né? Pode. Mas Tudo pode mudar. o olhinho dele Então, o olho. foi um ponto de choro do Panda. Assim que Eu ele vou chorar chegou- de novo. Gente, o olho. Eu Calma aí, faço questão não, de falar. calma aí. Eu faço questão de falar. Tá bom. O olho. Mas você vai chorar. Eu vou. O olho do Abel é um presente. Nossa. Calma, que ele ainda pode mudar, meu amor. Pode, mas foi um presente já. Porque assim, o meu pai, ele tinha um olho acinzentado, azul acinzentado. E eu, inclusive falei, né, que uma das coisas que me surpreendeu é o olhar do Abel. E o olhinho dele está azul acinzentado do tom do olho do meu pai.
que eu sentia muita falta. Eu sentia muita falta desse olhar, sabe? Firme, forte, sabe? E ele me olha. Eu não sei se. É óbvio que tem muito do meu apego emocional, Claro. mas quando ele me olhou com esse olhar, eu chamo ele de olhos brilhantes pela manhã. Quando ele me olhou com esse olhar, eu lembrei do olho do meu pai. Tipo, Rolou uma conexão imediata, caraca, né? então pra mim é mágico demais. Eu sei que pode mudar. É. Pode mudar. Mas eu já ganhei um presente lindo, E que assim, é o olhar do meu pai. a gente sabe que muita criança nasce, muito bebezinho nasce com o olhinho azulado, É, né? é. Existe uma penumbra ali azulada, mas todo mundo no hospital ficava, nossa, ele vai ter olho claro, ele vai ter olho claro. E tinham outras crianças com esse olhar azulado do nascimento. É. Mas ele especificamente, todo mundo do hospital falava muito, as médicas, enfermeiras, falavam muito que ele ia ter olho claro. E assim, a família do meu pai tem muita gente de olho verde e azul, É. a família do Panda também tem. É. Então tem essa misturinha já, e o Panda é desse jeito aí, né? Que vocês estão vendo. Então É tem porque essa o meu misturinha. olho é verde, mas ele é escuro, né? É. É um verde escuro, fechado. E aí o fato do Abel ter minimamente uma chance de ter o olho igual ao do pai do Panda, Nossa. gente. Isso deixa ele assim desconcertado em todos os É um momentos. presente, assim, porque eu tenho muita saudade do meu pai, Claro. né? Pra Ele quem foi não muito sabe, o pai presente do na minha Panda vida. morreu quando ele tinha 13 Eu tinha anos. 13 anos. E aí, Então, caraca, que presente, cara, da vida, assim. e aí a gente tá acompanhando esse olho pra ver se ele evolui como um Pokémon, se ele continua do jeito que tá. É, Mas no sol é bem azul o olho dele, assim, é bem acinzentado, né? abertão, o azul. É. Ó, a Nath Isis perguntou, LSS, eu acho, perguntou, você teve algum sintoma do puerpério? Amiga, a gente chora muito, a gente tem umas tristezas inexplicáveis, conhecidas como baby blues, né? É. Ou baby blues é depressão? Não, o Baby Blues É a tristeza. são tristezas, assim... Bate uma melancolia. Isso. Um negócio assim de você, não sei o que tá acontecendo. E aí você chora. É. Eu acho que me mandaram, eu falei isso em algum vídeo também, na primeira semana me mandaram mensagem falando que o puerpério, ele é líquido, né? Ele é sangue, lágrima e leite. E É água realmente pura. é. Uhum. A gente esvazia o nosso corpo, assim, sabe? De todo o líquido possível, por todos os lados. Então, muito complicado, assim, bate essas ondas de madrugada, quando ele chora e eu não consigo resolver, eu sinto dor física. É. E aí dá aquela. É uma dor física que mistura com tristeza, com incapacidade de resolver. E aí você vira raiva, sabe? Porque você não consegue resolver e aquilo ali sobe pra sua cabeça e você fica assim, gente, não é possível que eu não consiga resolver. Eu tenho que resolver. Por que eu não consigo resolver? E aí você fica meio raivosa, assim. E aí aquele filme tem um vídeo aqui no canal, inclusive, acho que esse é o nome da atriz. Amy alguma coisa. Winehouse. Não. Adams. Amy Adams. O filme que tá no Disney Plus, Night Beach. Night Beach. É aquilo ali. Eu viraria um cachorro para cuidar de você. Sim. É aquilo ali, gente. Beast, né? Beast? Night Beast? Não, é Night Beach, Beach. mesmo. É aquilo ali. O puerpério é aquilo ali. Você vira um bicho. Tipo, eu tenho raiva da cólica dele, por eu não poder resolver a cólica dele que tá dentro dele. Entendeu? Se fosse alguém do lado de fora fazendo mal a ele, como a cólica está fazendo, eu conseguiria resolver. Mas a cólica eu não consigo. E aí isso sobe pra minha cabeça de um jeito que eu fico assim, gente, eu preciso resolver isso? Como que eu resolvo? E aí bota barriga com barriga, porque aí dá uma aquecida e tudo, o nosso corpo tá quente o tempo todo. Então, isso é uma coisa que é um sintoma muito pesado do puerpério, assim, pra mim. Bom, muita gente perguntando muita coisa sobre amamentação, sobre sono, sobre os mimos do chá. A Nayana Medeiros falou, vocês conseguiram abrir todos os mimos do chá? Ou ainda tá chegando? Então, nas duas últimas... Não, acho que 2 dias antes de eu ir pro hospital, a gente ainda tava abrindo coisa no Instagram. Tava. Mas aí chegou muita coisa nas 2 primeiras semanas de vida dele. É. Que foi quando eu tive a internação, a cesárea, e aí ficamos no hospital, depois O reinternou. icterícia, Então, nessas 2 semanas chegaram coisas, e aí eu confesso que a gente só não mostrou.
Isso. A gente abriu, guardou pra casa não ficar bagunçada, porque a gente não queria ter visualmente Quem bagunça. a gente tinha contato na época, a gente mandou mensagens por Exato. inbox e tal. Mas teve muita Galera da coisa que taberna. chegou e não Ou então deu pra quem perguntou mostrar. por inbox, tipo, eu mandei isso, chegou. Aí a gente confirmou e confirmou, agradeceu e tal. Não, chegou tudo, assim. Mas a lista ainda tá aberta, porque se eu não me engano a gente nem fechou a lista ainda. Não, ainda não. Então, se Ah, quiser mas ver é a lista. bem-vindo, gente. O algodãozinho de triângulo tá acabando. Tipo, fralda tá de boa. O creminho de assadura tá de boa também, tá tranquilo. Muita coisa de boa, a galera ajudou bastante. Mas né? o algodãozinho pra limpar, se quiser mandar, é bem-vindo, hein? Cadê o A botão lista, a dele? lista tá aqui na descrição do vídeo. É super bem-vindo. Cara, a ideia da gente é fazer um vídeo desse a cada mês É. do Abel, esses reviews mensais, não como produto, como pediram pra gente fazer copiando um outro pai. A gente não faria um review do nosso bebê como produto. Ah, tá como um produto. Tipo, tá. Como é que é o nome dele? Zenk. Isso. É muito divertido É lindo. o jeito que ele faz, Nossa, é muito mas legal. é dele. Mas não faz sentido pra gente. É. Tipo, e não é uma. Eu acho divertido, eu acho engraçado. Não é uma coisa que eu me sentiria bem fazendo. É. Mesmo que inspirado. Eu não conseguiria, pelo formato mesmo, não conversa comigo como pessoa. Mas o dele é super legal, assisto todos. E a gente acha que esse bate-papo tem mais a ver com a gente, sabe? Total. Então, todo final de mês, a gente vai fazer uma caixinha para vocês mandarem novas perguntas sobre essas novas etapas. E aí a gente faz um vídeo fazendo primeiro esse passadão ali do que é esperado para aquele mês, para ver ali o que a Bel fez e não fez, dentro do que é esperado pela medicina, pelos pediatras. E vocês também. Boa. Mandem sempre perguntas, que a gente vai estar sempre falando. Eu tenho alguns temas de vídeos separados, porque me mandaram muitas mensagens sobre ser mãe aos 40. Boa. Se tem alguma diferença, então quero fazer um vídeo só sobre isso. Tem alguns temas, né, que a gente separou, que as pessoas têm mandado mais, assim, pra gente falar separadamente. Quero falar sobre a cesárea, especificamente também, porque tem muito preconceito sobre a cesárea. E é o que eu falo tanto sobre a cesárea quanto sobre a amamentação. Tanto sobre a via de parto quanto sobre a amamentação. Qual é a melhor via de parto? Aquela em que você e o seu bebê saem saudáveis da sala de parto. Qual é o melhor tipo de amamentação? Aquele que alimenta o seu bebê e faz com que ele siga a curva de crescimento que ele tem que seguir saudavelmente. Isso aí. Não existe caga-regra de rede social. Tanto faz o que a Virgínia faz com as filhas dela. Ou qualquer outra influenciadora que você segue. Ou qualquer pessoa que está ganhando dinheiro como consultora de qualquer coisa na internet. Ou dando curso. Curso de sono, curso de amamentação, curso disso, curso daquilo. O seu bebê é único. Você é única. E a sua gestação e o seu maternar também são únicos. Isso aí. Viva do seu jeito. Não se compare com a vida dos outros. Boa. Cada caso é um caso. Certo? Certo. Feliz um mês de Abel. Deixou de ser recém-nascido. O Pokémon evoluiu. Que vem agora... e não vai ter mêsversário. Vai ter foto. Vai ter foto. Vai ter um videozinho fofo. Que hoje são 28 dias, então daqui a 2 dias Vai ele ter completa foto. um mês. Mas festa? Não. Mas vai ter bolo. Ou muffin. Ou cupcake. Ou um biscoito. Ou uma fatia de bolo, né? Ele Ou- também não tá com um tamanho todo desse pra ter um bolo inteiro. Exato. A gente vai cortar o bolo em 12 pão. vezes e aí uma fatia pra cada Mas mês. festa não, gente. Acho... Vou te falar. Acho brega. Pode deixar essa pergunta aí pro próximo vídeo, se você quiser. Aí eu desenvolvo. Mas acho breguíssimo. Beijos. Beijo. E até a próxima. Tchau. Oh.